Era uma manhã quente e poeirenta no deserto do Egito, onde o sol escaldante refletia nas areias douradas que cercavam as majestosas pirâmides de Gizé. Um grupo de arqueólogos internacionais havia chegado ao local, ansioso para explorar os segredos milenares que as estruturas guardavam. Entre eles estava a doutora Sofia Martins, uma brasileira especializada em egiptologia, que liderava a equipe. O clima era de expectativa, mas também de cautela, pois todos sabiam que as pirâmides eram cercadas por lendas e mistérios. A equipe começou a explorar uma câmara recém-descoberta, escondida nas profundezas da Grande Pirâmide. O ar era pesado e o silêncio era quebrado apenas pelo eco de seus passos. De repente, ao abrirem um sarcófago antigo, uma estranha névoa verde começou a se espalhar pelo ambiente. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou manter a calma. "É apenas poeira acumulada", disse ela, tentando tranquilizar a equipe. No entanto, algo estava errado. Minutos depois, os arqueólogos começaram a ouvir sons estranhos vindo das sombras, gemidos baixos, arrastar de pés e o rangido de ossos. Antes que pudessem reagir, figuras em decomposição emergiram das trevas, com olhos vazios e bocas escancaradas. Eram zumbis, criaturas que pareciam ter sido despertadas pela abertura do sarcófago. O caos se instalou enquanto os arqueólogos tentavam fugir, mas os corredores estreitos e labirínticos da pirâmide tornavam a fuga quase impossível. Sofia conseguiu alcançar a saída, mas ao olhar para trás, viu que muitos de seus colegas não tiveram a mesma sorte. Os zumbis os arrastavam para as profundezas da pirâmide e seus gritos ecoavam pelas paredes de pedra. Ela correu para o acampamento base, onde outros pesquisadores e guias locais estavam reunidos. "Precisamos sair daqui agora", gritou ela, mas era tarde demais. Os zumbis já haviam começado a se espalhar pelo deserto, atraídos pelo movimento e pelos sons dos vivos. O ataque zumbi não se limitou às pirâmides. Em questão de horas, a praga se espalhou pelo Cairo, onde as ruas movimentadas se transformaram em cenários de pânico e destruição. As autoridades tentaram conter a situação, mas os zumbis eram implacáveis. Sofia e um pequeno grupo de sobreviventes se refugiaram em um hotel abandonado, tentando entender o que havia desencadeado aquela maldição. Ela se lembrou de uma antiga lenda que havia lido em seus estudos. Uma maldição que ameaçava ressuscitar os mortos caso os túmulos dos faraós fossem perturbados. Seria possível que eles tivessem despertado algo que deveria ter permanecido adormecido? Sofia sabia que precisava encontrar uma maneira de reverter a maldição antes que fosse tarde demais. Sofia e o grupo de sobreviventes se reuniram em uma sala do hotel, onde a tensão era palpável. O som de vidros quebrando e gritos distantes ecoava do lado de fora, enquanto os zumbis vagavam pelas ruas em busca de novas vítimas. A doutora Martins sabia que não podiam ficar ali para sempre. "Precisamos voltar às pirâmides", ela disse, olhando para os rostos assustados ao seu redor. "A resposta para essa maldição está lá. Se não fizermos algo, isso vai se espalhar pelo mundo inteiro." Um dos sobreviventes, Ahmed, um guia local que conhecia o deserto como a palma de sua mão, concordou. "Eu conheço um caminho seguro para as pirâmides, mas será perigoso. Os zumbis estão por toda parte." Sofia sabia que não havia outra escolha. Reunindo suprimentos e armas improvisadas, o grupo partiu sob o céu escuro do deserto, onde as estrelas pareciam testemunhas silenciosas de seu desespero. A jornada foi árdua. A cada passo, eles precisavam evitar os zumbis que vagavam pelas dunas. O calor do dia havia dado lugar a um frio cortante e o vento carregava o cheiro de morte. Quando finalmente chegaram às pirâmides, o cenário era aterrorizante. As estruturas antigas, antes majestosas, agora pareciam ameaçadoras.
envoltas em uma névoa verde que emanava das entradas. Sofia liderou o grupo de volta à câmara onde tudo havia começado. O sarcófago ainda estava aberto e a névoa parecia mais densa do que antes. "Precisamos fechar isso", ela disse, examinando as inscrições nas paredes. Ela começou a traduzir os hieróglifos que falavam de um ritual para selar a maldição. No entanto, o ritual exigia um sacrifício. Alguém precisaria ficar para trás e garantir que o sarcófago fosse fechado para sempre. Ahmed se ofereceu. "Eu não tenho família. Se isso pode salvar o mundo, então eu farei." Sofia hesitou, mas sabia que não havia tempo para debates. O grupo começou o ritual, recitando as palavras antigas enquanto Ahmed se posicionava ao lado do sarcófago. A névoa começou a se dissipar, e os zumbis que estavam nas proximidades caíram no chão, inertes. Quando o sarcófago foi finalmente selado, Sofia e os outros sobreviventes saíram da pirâmide, deixando Ahmed para trás. O sol começava a nascer no horizonte, iluminando o deserto com uma luz dourada. A maldição havia sido contida, mas o custo foi alto. De volta ao Cairo, Sofia e os sobreviventes encontraram uma cidade em ruínas. Embora os zumbis tivessem sido neutralizados, o caos deixado para trás era imenso. Prédios destruídos, carros abandonados e corpos espalhados pelas ruas eram um lembrete sombrio do que havia acontecido. As autoridades começavam a organizar os esforços de resgate, mas o trauma era profundo. Sofia sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Ela precisava garantir que a maldição nunca mais fosse despertada. Com a ajuda de outros especialistas, ela começou a catalogar e estudar os artefatos encontrados na pirâmide, buscando entender completamente o que havia acontecido. Suas descobertas levaram a novas medidas de segurança para proteger os túmulos antigos, garantindo que ninguém perturbasse o descanso dos faraós novamente. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Sofia. Ela sonhava frequentemente com Ahmed e os colegas que haviam perdido a vida. Apesar disso, ela sabia que seu trabalho era importante. As pirâmides e seus segredos continuariam a fascinar a humanidade, mas agora com um aviso claro. Algumas portas são melhor deixadas fechadas. Anos depois, Sofia publicou um livro detalhando sua experiência, que se tornou um best-seller mundial. Ela viajou pelo mundo, dando palestras e alertando sobre os perigos de perturbar o passado, sem compreender completamente as consequências. Sua história serviu como um lembrete de que, embora a curiosidade humana seja poderosa, ela deve ser equilibrada com respeito e cautela. As pirâmides do Egito permaneceram como um símbolo de mistério e grandiosidade, mas agora também carregavam a lembrança de uma tragédia que quase destruiu o mundo. Para Sofia, elas eram um testemunho da resiliência humana e da importância de aprender com os erros do passado. Sofia decidiu retornar ao Egito alguns anos depois, desta vez não como uma arqueóloga em busca de descobertas, mas como uma guardiã do passado. Ela havia fundado uma organização dedicada à proteção de sítios arqueológicos ao redor do mundo, especialmente aqueles que carregavam histórias de maldições ou perigos desconhecidos. Sua equipe era composta por especialistas em diversas áreas, desde historiadores até cientistas, todos comprometidos com a missão de preservar o legado da humanidade, sem despertar forças que não podiam controlar. Durante uma de suas visitas às pirâmides, Sofia foi abordada por um jovem beduíno chamado Karim. Ele contou uma história intrigante. Em uma parte remota do deserto, havia rumores de uma tumba antiga que nunca havia sido explorada. Segundo as lendas locais, ela pertencia a um faraó que havia sido banido por praticar magia negra. Karim alertou Sofia sobre os perigos, mas ela sentiu que precisava investigar. Com um pequeno grupo de confiança, Sofia partiu em direção ao local, indicado por Karim.
A jornada foi longa e exaustiva, mas quando finalmente chegaram, encontraram uma estrutura parcialmente enterrada na areia. Ao entrar, Sofia sentiu uma energia estranha, como se o ar estivesse carregado de algo antigo e poderoso. Dentro da tumba, eles encontraram inscrições que falavam de um ritual para controlar os mortos. Sofia percebeu que, se caísse nas mãos erradas, esse conhecimento poderia ser catastrófico. Ela decidiu que a tumba deveria permanecer selada, e sua equipe trabalhou para cobrir a entrada com areia, garantindo que ninguém pudesse encontrá-la novamente. De volta ao Cairo, Sofia refletiu sobre sua decisão de selar a tumba. Ela sabia que havia feito a coisa certa, mas a curiosidade científica dentro dela ainda questionava se havia perdido uma oportunidade única de aprendizado. No entanto, as lembranças do ataque zumbi e do sacrifício de Ahmed a lembravam do preço que poderia ser pago por mexer com forças que não entendiam completamente. Sofia continuou seu trabalho com a organização, expandindo sua rede de proteção para sítios arqueológicos em todo o mundo. Ela também começou a colaborar com governos e instituições internacionais para criar diretrizes mais rígidas sobre explorações arqueológicas, garantindo que a segurança e o respeito pelo passado fossem prioridades. Anos se passaram e Sofia se tornou uma figura respeitada e admirada em sua área. Sua história inspirou uma nova geração de arqueólogos a abordar seu trabalho com humildade e responsabilidade. As pirâmides do Egito, agora protegidas por medidas rigorosas, continuaram a atrair visitantes de todo o mundo, mas com um novo entendimento de seu poder e mistério. Para Sofia, a jornada havia sido longa e cheia de desafios, mas ela sabia que havia feito a diferença. Ela olhou para o horizonte, onde as pirâmides se erguiam contra o céu azul, e sentiu uma sensação de paz. O passado estava seguro, e o futuro estava nas mãos daqueles que aprenderam a respeitá-lo.